Todo mundo a tem, todo mundo a possui, e mesmo assim, uma das nossas formas favoritas de ofensa é apontar o dedo para o outro e dizer que ele não a tem. Ela é comum, está em toda parte e de maneira abundante, e mesmo assim, um dos nossos maiores esforços em vida é trabalhar para adquiri-la mais e mais. A dita cuja aqui em questão é a cultura, essa palavra, essa ideia com múltiplas acepções e interpretações, muito a depender do gosto do freguês. É para falar então da cultura e da contribuição de dois grandes pensadores a respeito desse tema que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou Túlio Augustus, professor de Sociologia, e a você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, eu dou boas-vindas, te convidando para se inscrever nesse canal, clicando aqui embaixo, já deixando o seu like se você gostar desse vídeo e divulgá-lo, claro, para outras pessoas. Um dos nomes fundamentais para se pensar a questão de cultura foi o do inglês Edward Bernard Taylor, que nasceu em 1832 e morreu em 1917. Ele foi antropólogo, professor, pesquisador lá na prestigiada Universidade de Oxford. E podemos dizer que ele foi o primeiro a formular um conceito de cultura. Para ele, cultura era um conjunto, um somatório de conhecimentos, de saberes, de moral, de práticas, de costumes, de direito, típicos de um povo e que poderia ser assimilado por um indivíduo a partir da convivência dentro dessa sociedade. Ele foi profundamente racionalista e evolucionista, numa chave bem à la Charles Darwin mesmo. Vale lembrar que nesse período o darwinismo social e muitas dessas teorias racialistas estavam em ebulição. Eu andei fazendo vídeos sobre esses dois temas e te convido para assistir, inclusive. O Taylor acreditava que toda a sociedade tinha um histórico progressivo, sempre no sentido do mais primitivo para o mais avançado. E um dos métodos dele para avaliar o grau de evolução de uma determinada sociedade seria através do método comparativo, levando em conta as diversas categorias, sobretudo a variável da religião. Seria possível determinar qual seria uma cultura mais primitiva ou mais avançada. É evidente que o grande problema disso é que a régua para se medir era sempre a régua do homem branco, ocidental, europeu, né? Isso acabou alimentando diversas formas de preconceito. Mas embora ele tenha se prestado, digamos, a alimentar, mesmo que de forma indesejada, uma certa carga de preconceitos, ele também tem um papel importante em retirar muito dos preconceitos existentes na ciência da época, ao demonstrar que a cultura é adquirida, que todo traço cultural ele não é inato, ele não é biologicamente determinado, mas adquirido a partir da convivência, né? Ele acreditava que existe uma espécie de unidade psíquica entre todos os seres humanos e que a cultura, todos os componentes culturais eram adquiridos a partir da convivência e da experiência. E que a cultura, portanto, era uma bagagem única que podia ser transmitida de um povo para o outro. Um outro nome fundamental foi o do alemão Franz Boas, que nasceu em 1858 e morreu em 1942, ali em plena Segunda Guerra Mundial. O Boas acabou fundando as bases da antropologia moderna. A antropologia, aliás, vale lembrar aqui que é a ciência por excelência do estudo do conceito, da ideia de cultura, né? A antropologia é um dos braços das ciências sociais. As ciências sociais, que é a graduação de um sociólogo, como é o meu caso, é composta por sociologia, ciência política e antropologia, né? Tem cursos aí que você só vai escolher, faz uma base comum e só escolhe por uma delas no fim do curso, ou às vezes, como foi no meu caso, só no mestrado, no doutorado que você opta por uma das três. Mas bem da verdade é que elas estão sempre em comunicação e que você nunca vai perder o fio da meada se você for por uma área para outra. Elas estão sempre com muitos pontos de contato e muita proximidade. A antropologia, portanto, foi a ciência que acabou colocando a cultura do ponto de vista científico no centro do debate. Foi quem acabou reunindo um acervo, um material mais competente para se estudar esse tema. E esse alemão, o Franz Boas, acabou tecendo aí as bases da antropologia moderna. Ele
trouxe inúmeras contribuições. Ele rejeitava profundamente aquelas visões evolucionistas lá típicas do Taylor, e ele nos dizendo que cada cultura tem uma história peculiar, é um todo integrado e não dá para se estudar uma cultura com um método comparativo, mas apenas com um método indutivo, observando e coletando o máximo de dados e de informações a respeito dessa cultura, né? A cultura, segundo ele, existe independentemente de traços biológicos pré-determinados. Ele contribuiu muito para afastar o preconceito também existente ainda no ramo das ciências, que acreditava que cultura muitas vezes eram coisas herdadas ou fossem elementos inatos, né? Ele acreditava que não era possível tecer explicações muito amplas e muito generalistas a respeito da cultura. Isso porque cada povo tem sua cultura e elas têm as suas particularidades, peculiaridades e, portanto, precisam ser compreendidas de uma maneira única e também peculiar. O Franz Boas teve uma importância muito grande entre nós, porque ele foi a principal influência de um dos nossos maiores intelectuais e pensadores, o Gilberto Freire, o pernambucano, que escreveu na década de 30 Casa Grande e Senzala, um dos maiores clássicos de interpretação do Brasil, entre outros livros, né? E o Boas foi uma das maiores influências no pensamento do Gilberto Freire. Mas isso é conversa para outra história. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, de divulgar, de comentar e de permitir que essa conversa siga adiante. Um abraço e até a próxima.